Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos com o nosso amigo Cereto trazendo informações do nosso timão. Segue o vídeo aí. Informações do Corinthians para você. E falando primeiro da bomba. Urgente, informação de bastidores que você tem aqui no canal do Cereto. O Tite Adenor Bach, o Tite pode voltar ao Corinthians em 2026. É isso mesmo. O Tite anunciou na semana passada, né, que ele está recuperado da sua saúde mental. Ele ficou cerca de 7 meses afastado do futebol, interrompeu a trajetória profissional para cuidar da saúde mental. Aliás, ele tinha recebido o convite do Corinthians, né? Antes do Dorival Júnior, quando o Ramon Dias foi demitido, o Corinthians convidou o Tite, através do Fabinho Soldado e do presidente na época, que era o Augusto Melo, para ser o técnico do Corinthians. O Tite tinha aceitado, né? Tava tudo certo entre o Corinthians e o Tite, só que no dia do Tite assumir o Corinthians, no dia do Tite viajar para São Paulo, ele teve uma espécie de síndrome de pânico, algo assim, enfim, uma questão de saúde mental, e aí ele decidiu declinar do convite, desistir de comandar o Corinthians, para cuidar justamente da saúde, e saúde mental é um negócio muito sério, a gente tem que respeitar. Agora é o seguinte, o Corinthians não descarta a possibilidade de contratar o Tite para 2026. São informações de bastidores. O presidente Osmar Stabile gosta muito do nome dele, mas vai aguardar o final da temporada, né, para tomar uma decisão. Tem muita gente criticando o trabalho do Dorival Júnior. O Dorival Júnior está fazendo um trabalho muito ruim no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, não está classificado no Campeonato Brasileiro para a Libertadores da América. Dificilmente vai conseguir a classificação no Campeonato Brasileiro para Libertadores da América, a não ser que vire G8 e o Corinthians consiga a 8ª posição. Mas para virar G8, Fluminense ou Cruzeiro precisam ser campeão da Copa do Brasil, e aí o Corinthians não seria o campeão da Copa do Brasil. O Corinthians, o trabalho do Dorival Júnior na Copa do Brasil é muito bom, tanto é que o Corinthians está na semifinal da competição. Mas é o seguinte, se o Corinthians perder a Copa do Brasil, for eliminado na Copa do Brasil para o Cruzeiro, ou perder a Copa do Brasil, dificilmente o Dorival Júnior vai permanecer no ano que vem. Se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, aí o Corinthians estará automaticamente classificado para a Libertadores da América, e aí é claro que o Dorival Júnior vai ficar fortalecido. Então, o resultado da Copa do Brasil vai contar diretamente para a contratação do Tite ou não para a próxima temporada. Lembrando que as semifinais da Copa do Brasil serão disputadas nos dias 10 e 14 de dezembro. O aproveitamento do Dorival Júnior pelo Corinthians é de 52%. 38 jogos, 17 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. E lembrando que o Tite é o maior técnico da história do Corinthians. Tem muito torcedor magoado com o Tite, porque o Tite recusou o Corinthians nas últimas vezes em que ele foi convidado. E ele disse que não... Quando ele saiu da seleção brasileira, ele deu uma declaração de que não assumiria nenhuma equipe naquele ano, naquela temporada, e ele acabou assumindo o Flamengo. Pode me chamar de mentiroso, tal, se eu assumir alguma equipe, e ele acabou assumindo o Flamengo. Então o torcedor corintiano tem essa bronca do Tite. Mas ele é o maior técnico da história do Corinthians. Foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão mundial, campeão paulista. Então, foi campeão de tudo que ele disputou. Só não foi campeão da Copa do Brasil, né, se eu não me engano, comandando o Corinthians. E eu acho que o Tite merece mais uma chance de comandar o Corinthians. Se fosse o Corinthians, eu trocaria já o Dorival Júnior pelo Tite. Mas o Corinthians vai esperar o final da
temporada. Deixa eu passar mais uma informação. Agora, em relação a dois jogadores importantes que estão machucados, como é que está a situação do Hugo Souza e também do Memphis para a sequência do Campeonato Brasileiro? O Hugo Souza recebeu uma pancada na coxa. Deveria ser mais simples, né? O Corinthians deveria tratar com mais transparência essa questão do Hugo Souza. Já faz mais de 20 dias que ele está afastado do Corinthians. E a informação é que dificilmente ele volta a jogar contra o Botafogo. O mesmo acontece com o Memphis. O Memphis não deve jogar contra o Botafogo, né? O Memphis teve um edema ósseo. A gente mostrou ontem a imagem da injeção no Memphis, o procedimento médico do Corinthians retirando a injeção. Olha só, essa foto. Porque ele tem um edema ósseo, ou seja, ele tem líquido no joelho que precisou ser retirado e também o medicamento foi injetado para ele se recuperar dessa contusão. Então, dificilmente ele vai poder jogar domingo contra o Botafogo. Também dificilmente o Hugo Souza vai voltar a jogar domingo contra o Botafogo, o que é um problema, né? Porque o Felipe Longo, que é o reserva, mostrou que não dá conta do recado. E o Memphis também faz muita falta. De qualquer maneira, o Corinthians vai utilizar os 3 jogos que restam contra o Botafogo, contra o Fortaleza e contra o Juventude no Campeonato Brasileiro apenas para cumprir tabela, pensando e preparar o time, né? Preparar o time para o campeonato, para a Copa do Brasil, no dia 10 e 14. Existe a possibilidade do Memphis voltar só contra o Cruzeiro. Do Memphis ficar fora dos 3 jogos e voltar só contra o Cruzeiro. O mesmo acontece com o Hugo Souza. Outro que está no departamento médico é o Maicon, que também está com uma contusão no joelho. Não se sabe exatamente quando é que ele vai voltar para o time. O departamento médico do Corinthians ele não passa uma previsão a respeito. E aí fica difícil, do jornalista não tem como adivinhar. A gente tem que buscar as informações de bastidores. De qualquer maneira, eu acho que falta mais transparência para o departamento médico do Corinthians. E olha, uma última informação lamentável, absolutamente lamentável. A diretoria do Corinthians decidiu acabar com o basquete. O basquete, que é uma modalidade absolutamente tradicional no Corinthians, né? O time de basquete do Corinthians, da década de 60, era um dos melhores times do mundo, que tinha o Vlamir Marques, né, que aliás dá o nome ao ginásio do Parque São Jorge. Foi um dos maiores jogadores de basquete do mundo. O Corinthians tinha um dos maiores times de basquete do mundo, chegou a jogar contra o Real Madrid e tudo mais, foi campeão sul-americano algumas vezes. O Corinthians vai acabar com o basquete com o seguinte argumento: custos financeiros. Como o Corinthians está numa situação financeira muito ruim, para reduzir os custos, vai acabar com a modalidade, com o basquete. E o Corinthians está pensando, inclusive, em acabar com o futsal também. O que eu acho absolutamente lamentável, né? Você acabar com uma modalidade tão importante que é o basquete, tão tradicional no Corinthians como o basquete, argumentando, sob o argumento de custos financeiros. Tanto dinheiro investido de maneira equivocada, né? Tanto dinheiro jogado fora, e o Corinthians não tem dinheiro para manter o basquete, e o Corinthians não tem dinheiro para manter o futsal. Então, de fato, é absolutamente lamentável. É o seguinte.